A paz do Senhor, meus irmãos, queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Eu hoje quero te levar não apenas a ouvir uma mensagem, mas a entrar em um nível de pensamento espiritual de um homem que não vivia mais para este mundo, o apóstolo Paulo. Um homem que chegou ao ponto de declarar: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso não é frase bonita. Isso é alguém que venceu o medo da morte, porque já encontrou, ou melhor dizendo, tinha encontrado o sentido da vida. Romanos 8, 38 e 39, ele diz: porque estou certo de que nem a morte nem a vida nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Irmãos, observe a expressão do apóstolo Paulo: estou certo. Não é eu acho, não é talvez, é convicção inabalável. Agora pense comigo, quem está dizendo isto? Um homem que já foi preso injustamente? Um homem que já foi espancado, já foi rejeitado, já enfrentou fome, frio e abandono, e mesmo assim, ele não diz: Deus me abandonou. Pelo contrário, ele diz: nada pode me separar do amor de Deus. Aqui está o segredo espiritual. Paulo não media o amor de Deus pelo que ele sentia, mas pelo que ele cria, pelo que ele acreditava, no que ele estava crendo. Ele entendeu, irmãos, ouvinte, algo poderoso. O amor de Deus não muda quando a situação muda. Mas quantas vezes, quando tudo dá errado, pensamos: Deus se esqueceu de mim. Mas o irmão apóstolo Paulo nos ensina algo maravilhoso: que na dor, Deus continua nos amando. Deus continua te amando. Na luta, Deus continua presente. No silêncio, Deus continua trabalhando. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, onde a palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui nós estamos entendendo o poder na fraqueza. E aqui entramos em algo ainda mais profundo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Paulo tinha um problema constante. A Bíblia chama de espinho na carne. Algo que o incomodava, que o limitava, que o fazia sofrer. E ele orou não foi uma vez, foram 3 vezes. E sabe qual a resposta de Deus? Não vou tirar. Estou falando assim para você entender melhor. Irmãos, isso aqui quebra muitas ideias erradas. Porque muitas vezes pensamos: se Deus me ama, Ele vai tirar essa dor. Mas Deus disse a Paulo: eu não vou tirar, eu vou te sustentar. E por quê? Porque existe um nível de poder de Deus que só se manifesta quando você não tem mais força.
Quando você chega no limite, quando você diz: Senhor, eu não consigo mais. É exatamente aí que Deus diz: agora eu vou agir. Aleluia. E qual a aplicação para a nossa vida? Que sua fraqueza não é o seu fim. Sua dor, irmãos, ouvintes, não é abandono. Que sua limitação pode ser o palco do poder de Deus. Pense nisso. E quando lemos Gálatas 2:20, onde o nosso irmão, o apóstolo Paulo, mais uma vez declara: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma nova identidade. Aleluia. Irmãos, isso aqui não é poesia, viu? Isso aqui é morte espiritual. Paulo está dizendo: o velho Paulo morreu. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo: olha, o velho Paulo morreu. Aquele homem orgulhoso, aquele homem perseguidor, aquele homem religioso, acabou-se. É isso que ele está dizendo aqui. E agora ele declara, aleluia, ele diz: quem vive em mim é Cristo. E isso significa, glória a Deus, que minhas decisões, as suas decisões passam por Cristo agora. Que suas palavras, nossas palavras refletem Cristo agora. Que a minha vida, a sua vida pertence a Cristo agora. Vocês estão entendendo? Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Aqui está o nível mais alto do cristianismo. Não é simplesmente ir à igreja, ao templo, né, como eu costumo dizer, porque a igreja somos nós. Não é simplesmente saber versículos, é morrer para si mesmo, igreja. É nós morrermos para si mesmo. Enquanto o eu estiver vivo, Cristo não governa totalmente. Vocês estão compreendendo? E ele prossegue lá em Efésios 6,12 dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Aleluia. Irmãos, aqui Paulo, ele abre os olhos da igreja. Ele revela algo que muita gente ainda não entendeu, não compreendeu. Nem tudo que acontece é natural. A gente precisa compreender isto. Às vezes você pensa: aquela pessoa está contra mim. Mas Paulo diz: não é carne e sangue, existe algo por trás, existe influência espiritual, existe batalhas invisíveis. E isto muda completamente nossa forma de reagir. Você para de odiar pessoas, você começa a orar mais, você entende que a luta é espiritual. Você não vence essa guerra só com argumentos. Você vence esta guerra com oração, fé e posicionamento espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Diga amém por isso. E o apóstolo Paulo prossegue. Hoje é só o apóstolo Paulo, viu, igreja? E ele prossegue lá em Filipenses 1, 21, 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aqui chegamos ao coração de Paulo. Eita, glória a Deus. Irmãos, que conhecimento, que profundidade. Ele está preso. Possivelmente Paulo está condenado. E ao invés de desespero, ele revela o quê? Um mistério.
Eita, glória a Deus, aleluia. Ele está dividido não entre viver e morrer por medo, mas entre servir e encontrar Cristo. Você compreende isto? Ele diz: se eu ficar, eu ajudo vocês. Se eu partir, eu estou com Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, por esta compreensão, por este entendimento que o Espírito Santo está trazendo para a nossa vida hoje. Olha o nível disso, meus irmãos. Ele não vê a morte como perda, ele vê como um encontro. E é assim que nós devemos ver também a nossa partida, a nossa morte, como um encontro. Quem conhece Cristo profundamente não teme a morte, porque sabe para onde está indo. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E quando ele fala lá em Tiago 4,14, a nossa vida é um vapor, Paulo entendeu isso, e por isso ele não se prendeu a bens materiais. Paulo não se prendeu à fama, ele não se prendeu a posições. Está entendendo, meus irmãos? A nossa vida é um vapor. Irmãos, tudo passa, mas a alma continua. Glória a Deus, pense nisso. Estamos aprendendo através do Espírito Santo neste momento o que Deus realmente quer que a gente saiba que tem valor para nós. Romanos 8,18, o nosso irmão apóstolo Paulo mais uma vez declara: as aflições deste tempo presente não são para comparar. Aqui Paulo faz uma comparação. Ele coloca de um lado a dor, certo? O sofrimento e a luta. E do outro lado, o que é que o apóstolo Paulo ele coloca? A glória eterna. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Viva. Aleluia. Focado na eternidade. Viva focado no céu, nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Aleluia, louvado seja o nome do seu irmão. É coisa gloriosa você entender as coisas de Deus. Ele diz aqui, o nosso irmão Paulo, ele diz: não tem comparação. Não tem comparação, igreja. Não tem comparação, ouvinte. É como você comparar uma gota d'água com um oceano. Tem lógica? Não. Essa vida aqui é uma gota d'água. Mas para onde você e eu vamos, se a gente permanecer na fé, no amor, nesse Deus, o nosso Pai, nós vamos para um oceano. Vamos sair de uma gota d'água, irmão, para um oceano. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre a glória futura que nos aguarda, que nos espera. E o final, ele falou aqui em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Aleluia. Agora acabou. Paulo, ele faz o que? Ele olha para trás e não fala de dinheiro. Ele não fala de conquistas humanas. Irmão, que coisa maravilhosa. Uma vida totalmente focada para o reino de Deus. Uma vida totalmente focada no alvo, que é Cristo. Olhando sempre para o alto, onde está o nosso Deus. Paulo aqui no final da sua trajetória, ele não fala de dinheiro não. Eu ganhei muito dinheiro, eu enriquei, eu possuí muitos bens. Não, irmão. Ele fala de 3 coisas que devem ficar marcadas na tábua do nosso coração, que deve ficar infiltrada na sua mente, no teu coração. Ele fala de combate, ele fala de carreira e ele fala de fé. Aleluia. Deus maravilhoso, esse Deus que nós servimos. Você está enfrentando um combate.
Você está numa carreira, mas você vai, irmão, vencer este combate. Você vai chegar no final por causa da sua fé. E ele diz: eu fui fiel. Aleluia. Seja fiel. Seja fiel. Amado irmão, amada irmã, você ouvinte, seja fiel a Deus. Porque Paulo, ele disse no final: eu fui fiel. Irmãos, o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele começou dizendo: morrer é ganho, e terminou dizendo: eu estou pronto. Aleluia. Você está pronto? Você está pronta? Nós estamos prontos. Que nós possamos viver assim, sem medo, sem apego, mas com fé até o fim desta jornada. Aleluia. Que estas poucas palavras que o Espírito Santo nos trouxe neste momento, elas continuem fluindo como rios de água viva dentro do nosso ser. Eu convido você a uma oração. Eu quero que você ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nesta hora, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, não confiando em nós, não confiando na nossa força, mas totalmente dependentes de Ti. Pai, ao ouvir esta palavra, nós entendemos que a vida é passageira, Senhor, que tudo aqui passa, mas a Tua presença, ela é eterna. Senhor, nos ensina a viver como Teu servo Paulo de Tarso viveu, um homem que não se prendeu ao mundo, um homem que não negociou a fé, um homem que enfrentou lutas, dores, perseguições, mas permaneceu firme até o fim. Ah, Pai, tira de dentro de nós todo o apego a este mundo. Tira, Pai, arranca. Arranca, Senhor, todo o medo da perda, todo o medo da morte, toda ansiedade pela manhã, Pai, arranca. Coloca dentro de nós um coração voltado para o céu, um espírito sedento pela Tua presença, uma alma apaixonada por Ti, Pai. Ah, Senhor, há pessoas ouvindo essa oração agora, pessoas cansadas, pessoas abatidas, pessoas feridas pelas lutas da vida, e talvez alguém dizendo no silêncio: eu não aguento mais. Aleluia. Ah, meu Pai, visite esta pessoa agora. Aleluia. E entra onde ninguém entra, Pai. Toca onde ninguém pode tocar. Cura o que ninguém vê, Senhor. Aleluia. Levanta este coração caído e renova esta mente cansada. Fortalece esta alma abatida, Senhor. Ah, Senhor, ensina-nos a entender que nem toda dor será tirada, mas toda dor pode ser suportada com a Tua graça. Porque a Tua palavra diz: a minha graça te basta. E nós cremos nisso, Senhor. Pai, nos dá força para combater o bom combate. Nos dá perseverança, Senhor, para completar a carreira. E nos dá fidelidade para guardar a fé.
mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém conhece, mesmo quando tudo parece difícil. Ah, Deus, ah, Pai querido, que possamos viver, Senhor, não para nós mesmos, mas para Cristo. Que possamos declarar com verdade: o viver é Cristo. Ah, Pai, nos ajuda. E quando chegar o nosso dia, Senhor, quando terminar a nossa caminhada aqui, que não haja medo, que não haja desespero, mas que haja paz. A mesma paz de quem sabe, de quem está indo ao teu encontro. Que possamos partir com o coração tranquilo, Pai, com a alma limpa, com a fé guardada e dizer: Senhor, eu não fui perfeito, mas eu fui fiel. Aleluia. Ah, Pai querido, Pai amado, receba, Senhor, esta oração. Visita cada vida, transforma cada coração e nos leva a viver neste nível de fé até o grande dia. Em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe.